Mas também, desse passo, o ambiente propício se conectar, oferecer o serviço com dedicação e comprometimento, ele pode perguntar o preço na hora para você, pessoalmente, em vez do WhatsApp. A maioria pergunta depois no WhatsApp para mim. Mas se ele perguntar pessoalmente, você já fala o preço. Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Viver do Agro. Nesse programa eu vou mostrar para vocês, engenheiros agrônomos, como começar a faturar R$ 10.000 por mês em até 30 dias. Seja você recém-formado, desempregado, seja você engenheiro agrônomo CLT, filho de produtor rural engenheiro agrônomo, seja a função que você tiver como engenheiro agrônomo. Porque eu sou o Thales Braga, engenheiro agrônomo, produtor rural e especialista em crédito rural. E nessa live vou mostrar para vocês como eu faturei R$ 19.000 em um projeto. Primeiramente, você deve se perguntar como que eu consegui isso, né? Faturar R$ 19.000 em um projeto. Então, para isso, eu tenho que voltar lá em 2021, que foi quando eu fui contratado no Ministério da Agricultura. E, pô, eu pensei, era tudo que eu queria, né? Trabalhar fora, ganhar meu dinheiro, ter minha liberdade e crescer na vida. E, pô, um empregão desse, né? Ministério da Agricultura. Não ia ganhar mal para um recém-formado, né? Consideravelmente bem. E, pô, legal. Caramba, que oportunidade, né? Só que daí o que aconteceu? Aconteceu em 2021, a segunda leva da pandemia. E aquilo fez com que eu voltasse para casa e trabalhasse de home office. E eu trabalhando em home office tinha, já sabia o que era crédito rural, porque eu trabalhava com seguro rural no Ministério da Agricultura. E nisso veio a acontecer um acidente, né? Eu de home office no Ministério da Agricultura, um acidente com meu pai na nossa propriedade rural. E aquilo acabou comigo, foi consumido. Eu pensei, pô, lá na propriedade rural, no sítio, eu tinha que estar junto. E eu tô aqui trabalhando pros outros. Aí, eu, em 6 meses de serviço home office, eu ficando mal psicologicamente, eu decidi pedir as contas e voltar pra propriedade rural. Claro, com aquela intenção ainda de ter a minha vida, ganhar meu dinheiro, ter minha liberdade. Mas nem que eu mudasse de área e fizesse outra faculdade, mas ali na propriedade rural nossa, no sítio, eu ia ficar. Que no caso aqui a gente mexe com pecuária, né? E voltei, pedi as contas do Ministério da Agricultura, fizemos um acerto, voltei para nossa propriedade. E, e aquela questão que a gente já conversava, eu converso muito com meu pai falou que queria fazer um financiamento de uma retroescavadeira. E que na época já estava feito, né, praticamente. E ele conversou comigo e falou, ó, um agrônomo que vai fazer esse projeto pro banco aí. Que eu não podia fazer na época, né, porque eu estava no Ministério da Agricultura, mas a gente nem conversou sobre isso. Daí vem aquele clique, né? Caramba, nós dois, pô, posso fazer isso, né? Do pai, eu podia ter feito, né, com você. Só que daí eu deixei bem claro que eu não podia fazer, porque tava no Ministério da Agricultura, daí não pode prestar esse serviço, né? Daí eu falei, ah, quer saber? Vamos tentar isso aí então. Já fiquei aqui na cabeça, ah, quando o pai for fazer um financiamento, já vou fazer e ingressar nesse mercado, né? Mas nem com tanta expectativa assim. Até que um dia a gente foi no leilão, num sábado comum, assim, dias depois. E a gente fez amizade com um dos maiores pecuaristas aqui da região. E esse pecuarista, a gente começou a conversar sobre o preço do gado, bezerro, vaca, boi, tudo. Até que chegou no assunto ali de que ele ia fazer um financiamento, daí eu falei, ah, eu vou começar a prestar esse serviço. Dele, sério? Deu sério? Deixei claro que eu nunca tinha feito um projeto, tudo. Aí ele falou, ah, quanto que você cobra? Deu, puta merda, né? Pensei, caramba, nunca fiz e não sei nem cobrar, mas eu já tinha dado uma lida que eu podia cobrar de meio a 2%, né? Aí eu pensei, pô, o cara é grande, eu não posso perder essa oportunidade. Eu falei, 0,5%, mais barato. Dele, fechado. Eu, caramba, fechado. Daí eu fui começar a fazer o projeto, fui ver o valor do financiamento, era um valor bem grande, beirando os 4 milhões, que daria o total de 18 mil e pouco, quase 19 mil. Aí eu, caramba, cara, um projeto deu isso? Imagina fazer três desse aí por mês. Eu achava que era assim, né? Minha primeira oportunidade, eu achava que todo mundo era assim, né? Todo pecuarista, todo produtor rural faria esse tipo de financiamento, né?
Aí o que aconteceu? Não deu certo esse primeiro projeto. Porque ele era fim de plano safra, daí o banco não tinha mais dinheiro, o produtor rural entendeu perfeitamente. Não foi por falta de experiência minha, claro que isso também atrapalhou um pouco, mas eu fui na prática ali e fiz o projeto. Eles falaram que ficou bom, mas que não podia liberar o dinheiro porque não tinha, né? Daí o banco falou: Não, tudo bem, Thales, vai virar o plano safra e você já está cadastrado aqui na agência, aí você faz o projeto de novo. Ali vem o clique, então, pô, se eu já tô cadastrado no banco, é porque eu levei o cliente, né? Pô, tá com o cliente top aqui da cidade. Então os caras nem dificultaram pra eu me cadastrar no banco e começar a realizar projeto. Então eu pensei, já que tô cadastrado, eu vou oferecer o serviço pra quem eu conhecia ali, né? Aí eu ofereci um serviço pro rapaz ali que conhecia, ele me contratou também, virou plano safra, fiz esse projeto, projeto grande. E eu lembro até hoje, o primeiro Pix que eu recebi foi de R$ 1.700, que foi o primeiro projeto que eu fiz, foi aprovado. Aí eu fiz esse grandão, deu trabalho, não vou mentir pra vocês que foi fácil. E esse dia que eu tirei 19 mil aí deu bastante trabalho, mas consegui. E caiu esse 19 mil na conta e a hora que caiu, super satisfatório. Então, fiz esse 1.700, 19 mil, eu pensei, pô, tô grandão, né, cara? Aí eu cometi o erro de parar de ir atrás de cliente. Porque daí esse que deu de 19 mil, ele começou a me indicar. O de 1.700 começou a me indicar também. Tá, daí foi aparecendo os projetos, só que ao longo do tempo, eu percebi que eu não tava crescendo. Eu só tinha os mesmos clientes ali. Aí eu pensei, ué, mas o que que eu tô errando? Aí que caiu a ficha. Eu caí naquele cômodo de achar que eu cadastrar no banco, o banco ia me indicar cliente e ia dar tudo certo. E não é bem assim. A gente tem que ir atrás dos clientes. E eu cometi esse erro, fiquei esperando cliente, esperando, esperando, e não aparecia ninguém. Só aparecia aqueles que deu certo e eles te indicaram. É, que me indicaram. Eu pensei, porra, então eu tenho que ir atrás de cliente. Aí, com esse tempo de trabalho, eu percebi que os iniciantes nessa área cometem três erros. Que é chegar no gerente de banco para se cadastrar e fala de forma errada e faz de forma errada. Esse erro eu não cometi, porque eu já cheguei com um cliente muito grande, então eles facilitaram meu cadastro. O segundo erro, é achar que o banco indica cliente, que foi esse erro que eu cometi, e eles não indicam. E o terceiro erro que eu cometi também é se comunicar mal com o cliente na hora que você vai prospectar ele. Você não pode cometer esse erro. Se você for prospectar clientes, você tem que saber a comunicação correta que você tem que ter com ele. Então são esses três erros iniciais que, se você não cometer, com toda certeza você vai ter sucesso na área de crédito rural, mesmo no início, mesmo sem saber nada, mesmo começando do zero, mesmo sem ter contato e etc. Então, a importância de você não cometer esses erros é muito grande, porque se você cometer o erro de se cadastrar no banco, chegar no gerente e falar, eu quero me cadastrar, preciso disso, disso e só quero me cadastrar. Não vai dar certo. O gerente do banco vai olhar para você, ele nem te conhece e ele prioriza quem já tem relacionamento com ele há mais tempo. Então, ele vai deixar você em stand-by, vai levar você e não vai te ajudar. E não vai fazer com que você se cadastre. Achar que o banco indica, eles vão acabar indicando um ou outro, mas é o produtor rural que escolhe o projetista. Então, se você esperar que banco indique, você não vai ter projeto para fazer, vai ter um ou outro. E a comunicação errada é você chegar no produtor rural, prospectar ou falar coisa que não deve, ou ficar nervoso, ou se comunicar totalmente errado, não criar uma conexão com o produtor rural, ele não vai te contratar. Ele não vai te contratar. Então, é muito importante que não cometa esses três erros no início. E até o final, que for trabalhar com crédito rural. Não pode cometer esses três erros, senão você não tem cliente, senão você não tem projeto, senão você não ganha dinheiro. No que eu percebi esse gatilho, eu já estava cadastrado no banco, percebi, eu já tinha os meus três primeiros clientes ali. Que eles foram indicando, esses três viraram sete, oito. Então eu já tinha esses clientes. Então
eu percebi que eu tinha que correr atrás de mais clientes. Aí eu comecei a me aperfeiçoar para conversar com esses produtores rurais, como abordar, onde abordar. E no começo foi terrível, porque em qualquer lugar eu ia. Eu oferecia o meu cartãozinho. Lembro até hoje o dia lá que eu deixei meu cartão. Uns seis ali, seis pessoas nunca me procuraram. Inclusive, algum ou outro era. Claro que todos eram produtores rurais. Só que o ambiente era errado, eu conversei errado, não criei aquela conexão. Você tem que criar conexão com o produtor rural para ele te contratar. Então, aí eu comecei a perceber, pô, mas se eu entreguei os cartões, eles não me procuraram, no que eu errei? Aí eu comecei a lembrar por que que no leilão ele me contratou, projeto alto. Por que que o outro me contratou? O que que eu acertei? Aí eu fui descobrindo que para você ter um êxito, você precisa de um passo a passo para ter um êxito na comunicação com os clientes. O primeiro passo é você estar no ambiente propício. Por exemplo, dia de campo, leilão, é, na frente do banco, abordando os produtores rurais. Não adianta nada você estar numa festa e entregar um cartão, que eu já fiz isso também. Mas não, esse eu não entreguei com expectativa. Mas, por exemplo, você ir no cortar o cabelo e deixar um cartão. Você. Qualquer outra coisa que não envolva se a pessoa que não esteja no agro, você deixar um cartão não vai mudar a tua vida. Ou até mesmo com um produtor rural, você deixou o cartão, mas você não criou uma conexão com ele. Mas o primeiro passo é você estar num ambiente propício. E o segundo passo, obviamente, é você se conectar com o produtor rural. Para isso, é necessário você entender o básico das linhas. Por exemplo, se você chegar no banco, você puxa a conversa com o produtor rural, você já está no ambiente propício. Aí você vai ter que tentar, você vai conseguir conectar com o produtor rural. Mas como que você vai chegar puxando esse assunto com o produtor rural para se conectar com ele? O que eu faço normalmente, eu chego, tudo bem, o senhor é produtor rural? Ele, sim, sou. Ele vai conversar com você, porque o produtor rural, ele tá indo no banco, ele já com a consciência que ele sabe que ele vai ter que ficar a manhã inteira naquele banco, em fila, burocracia, etc. Então ele, claro que tem um ou outro que sempre tá estressado, né? Mas a cada 10, assim, que vai em banco, 7 são acessíveis, 8. E aquele que tá estressado também vai ser acessível com você, porque ele sabe que ele tá ali no banco para resolver a questão. E ele quer o dinheiro, ele quer resolver. E ele vai estar acessível. Aí você vai conversar com ele. O senhor é produtor rural. No meu caso, eu também sou produtor, daí eu pergunto, o senhor mexe com o quê? Mexe com gado? Daí ele fala, mexe com gado. Eu falei, a gente também, a gente possui a área ali no bairro tal, dele, a minha ali. E você mexe com vaca, mexe com bezerro? Não, eu faço a cria, eu também. É, é Nelore, Nelore. Faz inseminação? Não, é tudo touro. É monta natural, a gente também. Olha esse vídeo aqui da bezerrada que a gente acabou de vender. Entendeu? Daí você vai criando a conexão com ele. Mas caso você não seja o produtor rural, você já pergunta para ele com que ele trabalha. Senhor produtor rural? Sou. Você trabalha com o quê? Mas com gado. Ah, interessante. Você faz a cria, recria ou engorda? Ele vai te falar. Daí você vai falar assim: o preço do bezerro tá tanto, né? Tá bom de mexer. Escuta. Vai puxando assunto e escutando ele, porque é muito mais importante você escutar mais do que você falar. Aí você entra no assunto de financiamento, né? Inclusive, o senhor está aí para fazer um financiamento. O senhor é Pronaf, Pronamp, e demais. O senhor, que o Pronaf, o senhor se enquadra no Pronaf que é pequeno produtor, no Pronamp que é médio produtor, no demais que é o grande produtor. Ele vai te falar. Isso não tem segredo nenhum. Aí o que que você vai entrar? Você vai escutar a resposta dele. Aí você vai, se você tiver um cartão, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Você vai falar assim: legal, eu tô começando a, a trabalhar nessa área. Eu vou, eu vou me transformar num projetista de crédito rural e eu gostaria de contar com o senhor, se o senhor quiser o meu serviço. Estou entrando agora no mercado, se você estiver entrando agora, né?
E eu, é, e eu tenho muito comprometimento, muita dedicação em fazer que o projeto seja aprovado. Aí ele vai se interessar por você, porque você tá no ambiente certo, você se conectou com ele, falou das coisas que ele gosta. E depois você ofereceu o serviço com muita dedicação e comprometimento. O que vai acontecer? Ele vai olhar assim, pô, esse cara, ou essa menina aí é gente boa, merece uma oportunidade, por que não? Aí o que que você vai fazer? Não pode deixar de pegar o WhatsApp. Falar assim, ó, esse é meu WhatsApp, qual que é o WhatsApp do senhor? Eu vou mandar uma mensagem, a gente conversa, tô iniciando nessa área, e eu realmente quero iniciar a fazer os projetos, ajudar os produtores rurais aqui da região, pode contar comigo, estou à disposição. Ele vai te passar o WhatsApp. Aqui você vai chegar em casa. Você vai mandar uma mensagem para ele, tudo bem, conforme conversamos, eu tô aí para atender todos os produtores da cidade e tal. Tô cadastrado no banco e eu quero fazer o e eu quero iniciar nessa área de projetista. Não tem erro, ele vai daí muito provavelmente ele vai te perguntar o preço. Se ele já não te perguntou lá na hora, mas a maioria dos produtores rurais que eu fecho, eles perguntam o preço só no WhatsApp. Você vai falar o preço e você vai deixar bem claro que só vai cobrar quando o dinheiro do financiamento cair na conta dele. Isso deixa pra ele, opa, peraí, então ele não vai ficar me incomodando pedindo dinheiro. E ele vai fechar com você. Porque você se conectou com ele no ambiente certo, conectou com ele, ofereceu o serviço com dedicação, comprometimento e humildade, fechou o preço e deixou bem claro que só vai cobrar quando o dinheiro do financiamento cair na conta dele. É muito difícil ele não fechar. A não ser que você cobre um preço exorbitante aí, ele não vai fechar com você mesmo. Mas também, desse passo, o ambiente propício, se conectar, oferecer o serviço com dedicação e comprometimento, ele pode perguntar o preço na hora para você, pessoalmente, em vez do WhatsApp. A maioria pergunta depois no WhatsApp para mim. Mas se ele perguntar pessoalmente, você já fala o preço e deixa bem claro que só vai cobrar quando o dinheiro cair na conta dele, do financiamento, para evitar essa incomodação. Aí depois você vai conversar com ele no WhatsApp. E quais as vantagens desse passo a passo? Você vai ter assertividade, você vai conversar com o cliente certo e no lugar certo. Com a conversa certa, você vai para casa com o cliente praticamente fechado, porque você teve com ele conexão e comprometimento, preço justo e você não vai dar perturbação para ele. Então, percebeu? Ambiente propício e lugar certo. Você possui o cliente certo, você se conecta com ele e demonstra dedicação, comprometimento e humildade. Depois você fala um preço justo e depois só vai cobrar na hora que o financiamento cair na conta dele, sem perturbação. Tudo isso é o que você ganhou na comunicação correta. Agora, se você chegar com comunicação ruim, igual eu já fiz, o que acontece? Tudo ao contrário. O produtor rural não cria conexão com você, não vai começar a desenvolver relacionamento com você. Ele não vai sentir segurança em te contratar. Então não tem como dar certo. Ainda mais você fala o preço lá, daí você não deixou claro que só vai cobrar depois. Ele não vai querer te contratar. Aí eu lanço a pergunta para vocês. Vocês preferem um cliente com comunicação boa ou 10 cartões entregados só por entregar, sem criar conexão com o produtor rural? Obviamente, um cliente com prospectado com a comunicação boa é o que vence 10 cartões entregados só por entregar. O cara vai pegar e vai jogar teu cartão no lixo se você não criou conexão com ele. Ou vai perder. Vocês sabem muito bem. E é muito importante você, claro, que se você criou a conexão, além de deixar o cartão, você tem que pegar o WhatsApp dele. Então, você quer começar nessa área de crédito rural a ter sucesso? Inicie esse passo a passo na comunicação. Esse passo a passo que eu falei de ambiente, conexão com o produtor rural, demonstrar dedicação, comprometimento, humildade e posteriormente falar o preço e só cobrar o dinheiro quando cair na conta dele, eu apelidei de passo a passo raiz e efetivo. Porque é ali, no tete a tete, você pessoalmente com o produtor rural e muito efetivo. Pode ter certeza que hoje o que vale nessa área de crédito rural é o boca a boca. Então você quer começar, inicie a frequentar os ambientes propícios. Aprenda a se conectar com o produtor rural. Entenda o básico das linhas Pronaf, Pronamp e demais. Oferecer o serviço com dedicação, aprenda a oferecer esse serviço com dedicação e comprometimento. Tudo isso na prática. Começando a frequentar esse ambiente propício, começando a conversar com os produtores rurais, você vai destravar.
Aí você vai entender o básico ali, o que está acontecendo, no que ele se enquadra, o que pode ser o financiamento. Aí você joga aquela semente nele, ó, eu vou começar a fazer esse serviço. Mostra humildade, fala que está iniciando, que não, mas que tem muito comprometimento, muita dedicação. Aí preço e você responde só a hora que ele perguntar. E você tem que deixar bem claro que só vai cobrar quando o dinheiro cair na conta dele, o dinheiro do financiamento. Aí eu lanço um desafio. Faça isso com 10 produtores rurais por 15 dias, no ambiente certo. Siga esse passo a passo por 15 dias, conversando com 10 produtores rurais diferentes. Na minha conta, 10 vezes 15, 150 produtores rurais prospectados em 150 dias. Opa, desculpa. 150 produtores rurais prospectados em 15 dias. Uns 150 clientes, cara, prospectados em apenas 15 dias. Se você conversar com 10 por dia, é quanto tempo do seu dia? 2 horas? Então, se você tem 150 clientes prospectados, olha o tanto de efeito colateral, colateral positivo que você já teve. Você ganhou, você conquistou facilidade na comunicação, porque você conversou com 150 pessoas diferentes, no mínimo. 150 produtores rurais diferentes, no mínimo. Você terá com certeza entendimento melhor do negócio, como funciona o plano safra, as linhas, etc., como os produtores rurais trabalham, como funciona o financiamento. As pessoas começarão a te conhecer melhor. Você só é lembrado quando você é visto. E, cara, se 150 clientes, se você conversou com 150 clientes, se você fechar com 10%, que é uma média baixa, são 15 clientes, cara. Vamos supor que cada projeto você cobre 2 mil, 15 vezes 2 mil, 30 mil em 15 dias de prospecção. Olha o poder dessa área. Claro que tem projeto que você pode ganhar 10 mil, 8 mil, 19 mil, como eu fiz. Tem projeto que você faz 1.000. Então, olha o poder dessa área. É incrível. Ah, mas daí você deve estar se perguntando como que eu cheguei nesse passo a passo. Batendo a cabeça. Errando e aprendendo todo santo dia. Como eu falei pra vocês, eu pedi as contas do Ministério da Agricultura em 2021. E eu tô até hoje aí nesse mercado. Passei perrengue pra aprender a fazer os primeiros projetos. O projeto eu mandava errado, voltava. Aprendi a meio que enrolar o produtor rural, falando que vai dar certo, tudo. E fui pegando prática. Aí eu percebi também que eu tinha que prospectar os clientes no lugar certo, tudo. Então, aí que eu desenvolvi esse método, que é muito efetivo. Como o próprio método, o nome diz, passo a passo, raiz e efetivo. Se você parar a pensar, eu utilizei esse passo a passo no leilão com o meu primeiro cliente, produtor rural. Mesmo sem experiência, eu usei ele inconscientemente e faturei 19 mil reais naquele projeto. Então chegamos ao fim da nossa primeira conversa, nossa primeira live. E agora eu vou mostrar para vocês aí, revisar o que que a gente conversou, o que que eu trouxe para vocês. Primeiramente, eu trouxe como que eu consegui 19 mil reais em apenas um projeto, que curiosamente foi no meu primeiro projeto. Eu trouxe para vocês como que eu consegui isso, que foi no leilão de gado, tudo, e tive a comunicação correta com o produtor rural. Depois eu trouxe onde os projetistas iniciantes mais erram, que são no cadastro do banco. Não ir atrás de cliente e quando vai atrás de cliente, se comunica completamente errado com o cliente. Vai atrás do cliente e tem a comunicação errada, completamente errada. Então são esses três erros que um projetista iniciante comete. Eu cometi o segundo e o terceiro. Não fui atrás de cliente e quando fui, eu comecei a ter uma comunicação muito errada. Em relação ao cadastro no banco, você não pode cometer esse erro de chegar no gerente do banco sem oferecer benefícios para ele. Igual no meu caso, na época eu nem me toquei disso, mas eu cheguei com um cliente top. Então eu não tive empecilho nenhum para conseguir ter esse meu cadastro no banco e virar um projetista do banco. Então eu não tive empecilhos. Mas agora, se você chegar lá sem cliente, sem propor benefícios, que vai abrir uma conta, ou vai fazer um investimento em CDB, etc. Se não propor nenhum benefício, o gerente do banco vai olhar, pensar assim, quem que é essa pessoa? Aí ele vai te tratar bem, com certeza, que ele não vai te ajudar a se cadastrar no banco como projetista. Porque se você chegou lá, falou que ia ser projetista, tá esperando ser indicado, ele não vai facilitar para você. O segundo erro é
Por mais que você tenha feito esse cadastro no banco e virou, se transformou em projetista do banco, você não ia atrás do cliente. Você vai estar lá, você vai ser o projetista do banco. Só que você não tem cliente, ninguém te indica. O gerente acabou de te conhecer. E mesmo assim, quem escolhe o projetista é o produtor rural. É ele que vai olhar, ah, eu quero esse projetista, quero isso. Aí que entra o fato, a importância de você se comunicar de forma correta com o produtor rural. Então, revisando os três erros. Querer se cadastrar no banco de forma errada. Segundo erro, se após o cadastro não ir atrás de clientes. E o terceiro erro, a hora que decidir ir atrás de clientes, ter a comunicação errada. Depois eu mostrei o jeito certo de se comunicar com o produtor rural, o jeito certo de ir atrás de clientes, que envolve o ambiente propício, o que fazer, o que falar e como sair desse ambiente com o negócio praticamente fechado. Então seria o ambiente propício, depois criar uma conexão com o produtor rural e estabelecer um relacionamento. Após isso, deixar muito claro que você fará o serviço com dedicação e comprometimento, com muita humildade. E posteriormente, ele perguntando o preço, você fala o preço justo. E sempre atrelado a esse preço justo, você falar que só, deixar bem claro que só vai cobrar o preço desse projeto assim que o valor do financiamento cair na conta dele. Assim que o financiamento e o projeto for aprovado. Isso você traz tranquilidade para o produtor rural. E após esse jeito certo, a comunicação correta que eu mostrei para vocês, eu mostrei as vantagens desse passo a passo, que ele te dará maior assertividade e, consequentemente, te dará mais projetos, mais aprovações e mais dinheiro. Então, te dará maior assertividade na prospecção para você, para realização do projeto, consequentemente, te dará mais dinheiro. E no fim, eu terminei com um exemplo barra desafio que nos próximos 15, se pegar, por exemplo, 15 dias consecutivos na frente de um banco, conversar com 10 produtores rurais diferentes, o que isso ocasionará na sua vida. Se você quiser ser um projetista de crédito rural, na área de crédito rural, isso com certeza irá mudar a sua vida. Porque 10 produtores rurais diferentes por 15 dias consecutivos são 150 clientes prospectados. E além desses 150 clientes prospectados, você terá vários efeitos colaterais positivos para sua vida e para sua nova profissão. E alguns desses efeitos colaterais positivos são: você adquire facilidade na comunicação, você sabe o que conversar, você sabe como abordar, você vai, pô, você conversou, o primeiro foi difícil, o segundo foi difícil, o terceiro foi difícil, mas o quarto foi melhor, o quinto foi melhorando, o sexto, quando vê, você já tá natural, você já sabe o que conversar e como conversar com o produtor rural. Então você adquire facilidade na comunicação, entendimento melhor do negócio, porque você começa a falar de Pronaf, Pronamp, demais, custeio, investimento, Inova Agro, Renova Agro, você vai entendendo melhor como funciona o Plano Safra e o negócio do produtor rural. Terceiro, as pessoas começarão a te conhecer melhor, porque você só é lembrado quando você é visto. Começarão a te conhecer melhor. Vão até falar, aquele rapaz, aquela menina, sim, conheci, ele vai fazer o projeto para mim, fez o projeto para mim. E por último, se em 15 dias você falar com 10 produtores rurais diferentes por dia, são 150 clientes, você, numa assertividade baixa, fechar com 10%, são 15 clientes. Agora já pensou, em 15 dias, 15 clientes, você fechar aí, vamos supor que você cobre, na média, R$ 3.000 por projeto, 15 projetos, R$ 45.000. Tá, 2.000, R$ 30.000, 4.000, R$ 60.000. Claro, vai depender da sua negociação com o produtor rural e do valor financiado. Mas olha o poder que tem isso, essa comunicação correta. Para quem saiu do zero em 15 dias, conseguir isso, te garanto que é um baita passo a passo. É um baita avanço. Então, essa foi a nossa primeira conversa. Espero ter ajudado vocês em algo, que vocês tenham aprendido algo comigo hoje. E eu encerro por aqui. Agradeço aí quem ficou até o final e até a próxima, se Deus quiser.